Vamos lá, tudo bom, Laís? Boa noite, boa tarde para quem estiver vendo a reprise. Essa é a Central do Empreendedor. Aqui nesse programa a gente fala um pouco com os empreendedores, com os administradores, até com os funcionários das empresas. A gente tira um pouco de dúvidas, né, sobre o que as pessoas têm normalmente. Não é comum a pessoa ter dúvida quando está abrindo um negócio. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas contigo. Por ser uma semana, né, especial para nós mulheres, nós achamos interessante trazê-la para tirar algumas dúvidas, para ver como que foi a sua jornada e ver o que você acha, o que você pode dar de conselhos para quem está aqui te assistindo, Laís. Tá certo, Thaís. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, poder contribuir com vocês. Muito obrigada. Laís, você não é administradora de carreira, né? Você começou como biomédica, certo? E somente depois de um tempo você adquiriu, né? Você entrou no quadro societário da Ômega, né? Que é o laboratório. Como que foi essa mudança para você partir de um laboratório para entrar no quadro administrativo? Vou levar para frente essa empresa. Então, Thaís, na verdade as coisas foram acontecendo, né? Nós adquirimos o laboratório em 2014. Eu achava que ter um laboratório era somente fazer os exames, quando é muito mais do que isso, né? Uma empresa tem diversos setores e eu era completamente crua nesse sentido. Então eu falo que no começo eu era a parte técnica, eu era a recepcionista, eu era o financeiro, eu era o administrativo, só que muito crua ainda. E aí as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo junto com o meu crescimento, digamos assim. Eu fui aprendendo junto com a empresa, tive muitos erros, e só que nesses 10 anos, em 2024, a empresa completa 10 anos, eu acabei saindo do operacional, então hoje é um ou outro exame que eu realmente realizo, eu só supervisiono, e fui colocando pessoas para me ajudarem, claro. E hoje, então, só fico na parte administrativa. Mas foi, assim, no empurrão que aconteceu. Perfeito. Normalmente a gente precisa daquele empurrãozinho mesmo, né? Agora, outra pergunta, certo? Até 2002, a mulher na sociedade não podia abrir uma empresa, não podia ter uma empresa sem pedir autorização escrita do marido ou do pai, certo? E se não tivesse nenhuma das duas opções, acabava nem abrindo a empresa, certo? Sempre tinha que alguém responder por ela. Ela não podia, até 2002, a alteração do Código Civil, não era permitido que ela abrisse sem uma autorização. Hoje em dia já está, evidentemente, né, as coisas evoluíram, sim, né, e a gente consegue hoje ter o nosso espaço, ter a nossa empresa. Mas você ainda acha que existe uma dificuldade para as mulheres ou você acha que isso hoje já não existe mais? É normal, para a mulher é tão fácil quanto para o homem estar à frente de uma empresa ou tem uma diferença ainda? Seu ponto de vista, tá? Tá. Olha, Thaís, infelizmente eu acho que ainda tem uma diferença sim, sabe? Eu já escutei de um parceiro, mas você toma conta disso daqui? Não tem nenhum homem que te ajude? Na verdade tem, o meu marido me ajuda muito, mas a cabeça sou eu. Então a gente ainda escuta muito como uma mulher consegue tomar conta, uma mulher está à frente e no meu ponto de vista, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista, porém um pouco velado, né? Ninguém assume, mas eu ainda acho que é um pouco machista, sim, infelizmente. Tem um pouco mesmo essa dificuldade, né? É que talvez seja difícil dos homens repararem isso, né? Acho que é um negócio mais normal para nós que estamos à frente, né? Sim. Notarmos, certo? Com certeza. Agora, saindo um pouco desse tema e pensando administração e biológicas, certo? Qual foi a maior dificuldade, né? Ou qual é ainda, porque a gente acaba sempre evoluindo nos estudos e tudo mais, né? De conciliar, certo? A biologia, a biomedicina com a administração. Qual que foi a maior dificuldade nesse salto, assim, de ficar lidando com as duas situações, né? Até porque você trabalha com as duas, como você mesmo disse, ficar tanto o laboratório quanto a parte administrativa e lidar com o pessoal que é da empresa, lidar com o pessoal que é de fora da empresa. Como que funciona para ti? Quais foram as maiores dificuldades? A dificuldade ela existe ainda, né? Então,
é muito complicado. Eu falo que, até hoje eu falo, a hora que eu pego uma planilha no Excel, eu falo, gente, isso pra mim é grego ainda. Eu entendo muito bem o hemograma, né, me dá um exame, eu consigo ler, adoro ler uma lâmina, mas essa parte administrativa pra mim ainda é muito complicado. Eu tenho um time que me ajuda, né, então hoje eu tenho uma pessoa da administração, tenho do RH, mas ainda eu tento estudar, né, o que eu posso, claro, não a nível superior, mas tento ler bastante e tirar dúvida com os parceiros, né, e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Perfeito. Aí uma pergunta mais assim abrangente, certo? Você acha que se dentro das escolas, desde o ensino infantil ou enfim, tivesse dentro do ensino obrigatório, né, uma parte para empreendedorismo, que explicasse como que funciona, né, como que é mais ou menos assim, nada muito avançado, só o básico. Você acha que isso ajudaria as pessoas a terem empresas, a abrirem empresas, a mantê-las hoje em dia? Você acha que outras meninas, por exemplo, vendo essa situação, como que funciona desde pequenas, já estariam dispostas a abrir suas empresas e administrá-las? Ah, com certeza, Thaís, eu acho que faria total diferença, assim. Eu digo por mim, né? Quando nós compramos o laboratório, eu achava que era só fazer os exames e esperar os resultados. Só que vai muito além disso, né? A parte que vocês entendem muito mais do que eu, a parte contábil, a parte de declarações, a parte de obrigações, imposto, alíquota, nossa, é um universo paralelo para quem não tem empresa. Sim. E a pessoa acha que eu vou lá, eu vou abrir minha porta e vou vender meu peixe, digamos assim, e tá tudo certo. Quando não é bem assim, né? Você tem os impostos a pagar, você tem a parte do RH, imposto sobre funcionário. E, nossa, se isso fosse ensinado, eu acho que a pessoa já entraria com uma base, né, para abrir o seu negócio. Não sairia completamente crua, que nem foi o meu caso. Agora, uma pergunta. Você se considera um exemplo para outras meninas, outras mulheres que estão empreendendo, uma pessoa empoderada que saiu da zona de conforto, né, que era estar ali no laboratório e pegar a frente de uma empresa? É muito diferente. A gente sabe que é totalmente diferente, são áreas distantes, né? Você administrar uma empresa ou várias, que é o caso da Ômega, que se expandiu tanto, né? Mas você se considera um exemplo para essas mulheres? Ah, eu acho que sim, né? Porque fácil não é. Eu acho que sim. Hoje você conta com essa equipe administrativa, certo? Inclusive, Viviane é o intermédio entre a gente, sim, que é uma pessoa super batalhadora, trabalha bem pra caramba, sim, né? Nossa amiga em comum, né? Você acha que as terceirizações, você saber passar para uma pessoa uma partícula ali do seu serviço, saber passar para outras pessoas e você não se sobrecarregar, é uma forma de administrar que facilita bastante? Facilita bastante, Thaís, e inclusive é um aprendizado, né? Porque você saber delegar uma função e depois você saber cobrar também não é simples, né? Então exato, você tem que saber pedir e saber pedir o retorno. Só que a gente tem que entender que nós não damos conta de tudo, né? Eu, como biomédica, não dou conta de tudo. Então eu preciso de alguém formado na parte de administração, alguém formado na parte de RH, para que venha somar comigo, né? Aonde eu falto, esse profissional me acrescenta. É mais ou menos isso. Tem que terceirizar, sim. Então, concluindo pelo menos essa parte, além de você saber administrar, você tem que saber delegar as pessoas corretas, certo? Exatamente, exatamente. Laís, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntinhas para ti, ok? Voltamos para o segundo bloco do Central do Empreendedor dessa semana, que estamos homenageando mulheres aí na programação, no Chá da Tati, lá até o Kristen Charles essa semana fez uma homenagem para as mulheres, e olha que é difícil o Kristen sair dali do seu, né, da frente das câmeras, né, como protagonista. Mas vamos lá, hoje nós estamos aqui com a Laís Laganaro, ela que é responsável, administradora, sócia, tudo na Ômega, nos laboratórios Ômega. E Laís, uma pergunta simples.
Por que escolher o ômega? Olha, Thaís, é o que eu sempre falo, eu procuro manter o diferencial, porque aqui para nós cada paciente ele é único. Então eu sempre oriento as meninas a tratarem o paciente como único, um atendimento humanizado. A gente tem toda uma equipe de qualidade que entra em contato com esse paciente caso tenha qualquer alteração no seu exame, tem uma biomédica, né, assessora de qualidade que entra em contato com o paciente, entra em contato com o médico. Então o nosso maior diferencial é tratar o paciente de maneira única, né? Ele não é mais um número ou um tubo de sangue, ele é um paciente individualizado, que tem suas características, suas necessidades, suas dores, enfim. E a nossa agilidade também, né? A maioria dos nossos exames ficam prontos no mesmo dia e eu acho que isso conta bastante a nosso favor também. Ele fica pronto no mesmo dia? No mesmo dia, a maioria deles, tá? Exceto alguns mais complexos, mas a maioria deles fica pronto no mesmo dia. Mas já é espetacular estar pronto no mesmo dia. E a gente tem de vir até o ômega buscar esses resultados ou vocês consigam acessar em outro local? Não, saindo daqui o paciente sai com o protocolo, ele consegue entrar na nossa página e acessar tudo online. Hoje em dia é tudo online. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, Laís. A ômega expandiu muito. Ela começou em um lugar pequenininha e foi se expandindo, né? Você trouxe essa expansão, né? Pra ser sincera. E aí, onde que a ômega atua hoje em dia? Hoje nós estamos aqui em Peruíbe, Iguape, Itanhaém e São Vicente. 4 unidades. Distribuído aí na região toda, né? Isso. Então tem ômega pra todo mundo, certo? Tem pra todo mundo. Agora vamos lá. Laís, alguém já veio para você e pediu conselhos, ajuda sobre como administrar a empresa, como engrandecer, falar assim, nossa, a Laís, ela tá se desfazendo um monte de braços ali, conseguindo alcançar diversos lugares, eu tô vendo essa empresa crescendo. Nós aqui da cidade vemos isso, né, que aqui mesmo em Peruíbe começou de um jeito tal, menorzinho, foi lá, cresceu, a gente, quando você menos vê, já tá grande, e aí você repara que tem vários lugares. Alguém já chegou para você e pediu conselhos e como que foi essa situação? Eu já tive um grande amigo da faculdade que mora no litoral também e tinha a ideia de montar um laboratório, então entrou em contato comigo, perguntando essa parte toda de documentação, porque como eu te falei, né, ele tem a mesma formação que eu, então é tão cru quanto eu era, então ele queria saber lá como é que faz, o que eu preciso de documento, o que eu preciso, o que o contador faz, o que não faz, fornecedor e tudo mais. Mas acabou que ele não montou, infelizmente. É uma pena. Mas tudo bem. O ômega está aqui. Sim, o ômega vai ajudá-lo onde ele precisar. Com certeza. Agora uma outra pergunta. Assim, é relacionado a chegar em cidades novas, né? Você disse que aí são 4 cidades, se eu não me engano, né? Isso. Então tem tanto no Vale do Ribeira quanto na Baixada Santista. Como é chegar em lugares tão distintos? Porque mesmo sendo na Baixada Santista, Peruíbe tem um público diferente de Itanhaém, que tem um público diferente de São Vicente, que é mais próximo de Praia Grande, ali em Santos, então tem um público talvez até maior. E assim vai. Como que foi entrar nessas cidades? Teve alguma diferença? Teve um baque para a empresa? Sentiu o primeiro tempo, assim, como que ia funcionar? Sim, com certeza. As cidades maiores, a gente tem a concorrência maior, né? Eu falo que tem concorrentes meus que os donos dos laboratórios foram meus professores. Então, assim, eles têm anos-luz na minha frente e tem aquele impacto, né? Dá um gelinho, você fala, nossa, olha onde eu estou me metendo, mas graças a Deus deu tudo certo. Mais fácil não é. Ainda mais nova, né? Exatamente. Bem nova, né? Então você entra e você fica, nossa, será que vão me levar a sério? Sim. Eu acho que a gente tem muito isso, né? Entrar no mercado de trabalho será que vão me levar a sério? Exatamente. Me vão me levar a sério, né? Exatamente. E agora deixa eu te perguntar, você tem um filho, não tem? Tenho um filho de 7 anos. Como é levar a vida de administradora, tendo que administrar diversas empresas em várias cidades, ainda ter o round 2 ali com o filho, com a família? Como que é essa situação? Olha, Thaís, eu falo que mulher é 1001 utilidades, né? Eu tenho o meu filho, eu tenho a minha mãe de idade, tem 73 anos que mora comigo também, que de uma certa forma eu cuido. Fácil não é, mas eu tenho uma rede de apoio, tenho uma pessoa que me ajuda em casa. O meu marido é super parceiro, assim, ele é meu sócio na empresa. Ele me ajuda tanto na empresa, eu falo que ele fica muito nos bastidores.
me ajuda em casa, com meu filho, me ajuda em tudo, assim, a gente tá junto em tudo. E a gente se vira nos 30, mas fácil não é. E o seu filho olha pra você e fala assim, minha mãe é muito poderosa, ela tem uma empresa, ele tem essa noção, porque tem 7 anos, né? Ele fala assim, ele tem esse convívio com outras pessoas e fica pensando assim, caramba, essa é minha mãe, né? Ele já chegou a mencionar alguma vez, assim? Então, né, quando alguém fala alguma coisa pra ele, por exemplo, na escola, eu conheço sua mãe, a sua mãe é do Ômega, aí ele vem falar, mãe, tal pessoa falou que te conhece. Pra ele é meio estranho, assim, como alguém que ele não conhece, conhece a mãe. Ele não tem muito essa percepção ainda, mas ele sente que tem algo ali. Um dia ele vai entender isso. Vai, com certeza. E aí ele vai chegar nessa parte ainda. Com certeza. Laís, vamos lá, né? A Ômega é uma evolução constante, a gente vê isso, por tudo isso que a gente falou aqui dentro do programa, falou, olha, já começou pequeno, em tal lugar, foi se expandindo, né? A Laís é responsável por isso, a gente nota isso. Mas a pergunta é, há planos de maior expansão ainda? Ou você acha que chega um momento que a gente fala, não, é até aqui que eu quero ir? Ou você fala assim, não, se der eu vou até pra capital, vou para outros lugares. Como que funciona isso pra ti? Olha, Thaís, se der eu vou crescer mais sim. Hoje a gente está com um projeto lá em São Vicente, onde a gente tem a unidade, era só laboratório. E agora a gente está transformando em centro de saúde, que é o mesmo modelo aqui de Peruíbe. Então teremos consultas médicas, outras especialidades de exames. Então nesse momento a gente está tocando esse projeto. Mas sim, tenho vontade de expandir aqui no litoral, até mesmo subir a serra. Enquanto eu tiver gás, vamos embora. Perfeito. Exatamente ainda dentro dessa expansão, assim, você acha que ainda tem novos desafios? Ou você acha que como você chegou até aqui, você já está pronta para receber de peito aberto o que vier aí para frente? Olha, 100% pronta, nunca, né? Eu acho que a gente tem que aprender no dia a dia. É claro que a gente já tem uma bagagem boa, mas a gente é um aprendizado contínuo, né? Cada novo projeto é um novo desafio, são pessoas diferentes, lugares diferentes, foi exatamente o que você falou. Então, 100% pronta, acho que eu nunca vou me sentir, mas estamos aí. Perfeito. Agora, só uma questão. Que recado você deixa para o telespectador que está te assistindo hoje, para aquela mulher que está te vendo hoje falando, caramba, talvez seja mesmo o momento de eu abrir minha empresa, de eu ser administradora. Que recado para você deixa para essas pessoas? Olha, para a mulherada eu costumo dizer que não tenha medo, sabe? Do mesmo jeito que a gente consegue dar conta de tantas coisas, né? Eu falo que é mãe, esposa, filha. Na empresa não é diferente, a gente vai assumir milhões de funções numa só e não tenha medo, tem que se arriscar mesmo, tem que colocar o potencial na frente e vamos embora. Perfeito, Laís. A gente vai encerrar aqui essa entrevista com a Laís Laganaro, responsável pelo Ômega Laboratórios, que está aí, com certeza na sua cidade, você está assistindo, vai ter na sua cidade. Se não tiver, está numa cidade próxima, procure lá, porque a agilidade, a qualidade de atendimento é assim essencial, é espetacular na Ômega. E vamos voltar agora para o estúdio lá do Central do Empreendedor. Obrigado, Thaís. Foi uma excelente entrevista que você fez com Laís Laganaro, mas eu quero agora aproveitar que você está aqui de volta no estúdio da BSTV para concluir esse programa, já que a gente está falando de mulheres empreendedoras, falando sobre você. Falando sobre você. Porque você é uma mulher empreendedora, certo? Você fundou em 2017 a Central do Empreendedor. Você não é contadora. Não. Você é engenheira de formação. E você caiu de cabeça nesse desafio. Eu quero saber agora de você como foi cair de cabeça nesse desafio de falar de contabilidade, de entender esse universo da contabilidade, como que você desenvolveu isso e como mulher também, como que você encarou esse mercado, né, essas diversidades, adversidades. Quando fui fazer faculdade, você tem as opções para você escolher, né, quando você vai fazer o vestibular. E a primeira opção minha era engenharia mecânica, né, e a outra opção seria contabilidade. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra, uma é de exatas, a outra de humanas. Para quem não sabe, contabilidade é de humanas, ciências contábeis é de humanas, né? Mas seria uma outra opção para mim, porque eu já tinha trabalhado na área, não
eu era pequena, né? Na verdade, eu trabalhava na parte de como office boy, sabe? Office girl, no caso, né? Então era coisa simples, né, que eu fazia. Mas eu achava interessante a matéria, né? Mas o meu lado é mais mesmo para engenharia mecânica e tudo certo. Passei e fiz engenharia mecânica. Quando fui entrar na sociedade, né? Eu contribuí porque eu tenho um curso de secretariado, eu sou técnica em secretariado, né? E trabalhei muito na parte administrativa, né, de empresas. Então, eu acabo lendo muito, eu tenho essa parte de interpretar. Eu hoje sou responsável pelo RH, lá da contabilidade. Então, assim, eu acho que foi muito estudar. Eu leio bastante, e não são leituras só de literatura, né, de quadrinhos, mangás, que eu gosto muito de ler mangás, mas a minha leitura é muito técnica, então e a contabilidade é muito técnica, é muito envolta em leis, né? A gente abriu como sócio lá em 2017, 17 de julho de 2017, né? Foi um desafio gigantesco porque é um projeto diferente que a Central do Empreendedor propõe hoje para os seus clientes, né? A Central do Empreendedor é mais do que uma contabilidade, é uma contabilidade virtual. Foi aberta numa época antes da pandemia, antes do virtual ser o normal, né? Hoje o virtual é normal, né? É um escritório virtual, trabalha diretamente com os seus clientes, conhece as empresas, né? É um projeto muito diferenciado. E um depoimento pessoal que eu posso dar aqui sobre a Thaís é quando a gente abriu, não pelo fato dela não ser contadora de carreira, ela ser engenheira, né? Eu presenciei diversos clientes relutantes de conversar com a Thaís em diversos momentos, mesmo com assuntos que ela muitas vezes dominava até mais do que eu. Não sei se ali na questão de ser mulher, eu não sei se tem um ponto nesse sentido, mas relutantes de fato de conversar, e a Thaís tendo que conquistar seu espaço com muito mais dificuldade do que, por exemplo, eu conquistaria. Você sentiu isso? A gente sente. Eu acho que toda mulher que está iniciando em algum lugar sente uma diferença, principalmente quando a outra pessoa que está em posição de igual, como eu, como sócia dentro do escritório, é homem, certo? Eu senti sim, mas eu acho que o que nós temos de fazer é, em primeiro lugar, aquele que é seu igual, que no caso é a Aurelia Com, né, o meu sócio, ter noção dessa situação e tentar invertê-la de alguma maneira e usar de estratégias, sabe? A gente sempre usou de estratégias, então via que algum cliente queria conversar mais com o Eliacom, porque, enfim, por N motivos, aí falava, não, hoje tem que resolver com a Thaís, até porque ele também tinha agenda corrida, hoje resolve com a Thaís, que ela vai conseguir te ajudar. E aí só então, você mostrando que você tem a capacidade técnica ali, é que a pessoa começa a entender, então, tudo bem, dá para falar com outra pessoa que não é homem na empresa, né? Dá para falar com a mulher também. Mas a mulher tem que dar 2 vezes mais do que... Bem mais, né? Porque, enfim, quando a pessoa entra na empresa, um cliente novo entra na empresa, ele não conhece ninguém lá dentro, certo? Então, quando você tem que ir lá e mostrar diversas vezes que você entende, você não precisa, né, falar assim, não, é só com uma pessoa lá dentro específica, né, ou só com o homem que estiver ali para me atender, é muito mais difícil. Uma das vantagens minha, exatamente por ser engenheira, né, é que muitos bancos contratam engenheiros, porque o engenheiro, ele tá ali para encontrar os problemas e resolvê-los. Certo? Então é muito normal que os bancos contratem. E eu acho que eu dei certo dentro dessa área, porque apesar de ser uma área humana, né, e eu faço parte exatamente dos recursos humanos, né, você precisa encontrar lógicas dentro, e a engenharia ajuda muito nisso. Certo? Então eu acho que isso ajudou muito a conquistar ali essa parte. Eu posso dizer tranquilamente que se não fosse pela Thaís, o escritório não seria o que é hoje. Ela vende muito bem a ideia porque ela carrega a ideia, ela é autora da ideia, né? Ela teve confiança no projeto muito mais, muitas vezes mais até do que eu. Você fez uma pergunta para Laís Laganaro, lá da Ômega, ela expandiu gigantescamente o empreendimento dela, e uma pergunta que você fez lá me chamou a atenção, e eu gostaria de saber a sua resposta para essa pergunta. Qual o conselho que você dá para outras meninas
que querem iniciar um empreendimento, têm um sonho específico, né, tem um projeto específico e quer desenvolver numa sociedade onde até 2002 mulher não poderia abrir uma empresa, compor uma empresa sem autorização do marido ou do pai. É um negócio bizarro, a gente está falando de 21 anos, é muito pouco tempo, né? Então até a entrada do Código Civil, a gente tem ali uma dificuldade muito grande da mulher empreendedora poder exercer sua função. E tem meninas hoje com sonhos, com ideias. Qual o conselho que você dá? Eu acho que alguns, tá? Não é um conselho, eu acho que é uma gama de conselhos que você tem que dar. Primeiro é que você tem que saber o que você quer. E você não pode desistir fácil, porque sempre será mais difícil para você. Segundo, que você tem que escolher parceiros, e aí, independente de ser seu sócio, se ser alguém que está ajudando, colaborando, se for algum cliente, enfim, parceiros que tenham ideias semelhantes, que são mente mais aberta, que entendem mais, não são tão arcaicos de achar que tem diferença entre homem e mulher trabalhando, enfim, sabe? Acho que ter essa parceria é muito importante. Igual no próprio escritório, o Eliacom teve a ideia, quando veio com a ideia da contabilidade, mas uma contabilidade diferenciada, em que você vai até o cliente, você conhece o seu cliente, diferente, né, daquele negócio de ficar só no escritório, fazendo lançamento. Enfim, quando ele veio conversar com isso, né, sobre isso comigo, aí a gente sentou e falou, olha, não, tem que ser assim mesmo. Conversamos exatamente por isso, porque muitos dos nossos clientes são mulheres, certo? As empreendedoras são mulheres, as empresárias, né? Então, eu acho que você tem que ter 2 pontos. Foco, você não pode desistir. E o outro ponto é que você tem que ter parceiros ali que batalhem com você a mesma luta, não uma luta diferente. Vamos encerrar? Claro. Thaís, um prazer gigantesco receber a Laís Laganaro aqui no programa. Agradecer muito pela presença dela, pela entrevista que ela deu para você. Eu quero que você encerre uma mensagem para o público feminino que está acompanhando a ABS TV nessa Semana Internacional da Mulher. O programa é seu mesmo, né? Então, por favor. Mulherada, e também os outros que estão assistindo, né? Não necessariamente as mulheres, mas hoje, especificamente para as mulheres, não desistam de a gente, continuem assistindo aqui a Central do Empreendedor. Vocês vão ver que a Central do Empreendedor vai ajudar vocês com dúvidas que talvez vocês tivessem. Continuem assistindo a programação da ABS TV. A gente é uma TV comunitária, né? Então, aqui a gente tem que prestar um serviço para vocês, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Vejam aqui a Central do Empreendedor, tirem dúvidas, tenham ideias, inovem, e mantenham sempre esse foco. Vamos para cima aí que a gente consegue conquistar esse mundo.